Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui com muita alegria, com muita satisfação para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e queremos nessa oportunidade levar até você a lição de número 13, dia 26 de dezembro de 2021, a última lição do trimestre e também a última lição deste ano, né? Ano de 2021. Espero que todos vocês tenham participado conosco aqui desta videoaula e tenham aprendido um pouco mais da Palavra de Deus. É bem verdade que o nosso tempo não permite uma exposição mais ampla, mas o conteúdo principal da lição nós sempre procuramos transmitir a você para que você possa participar conosco desta maravilhosa ação, né, de aprender a Palavra de Deus. Espero também que todos vocês tenham tido um Natal bastante esperançoso, bastante alegre, bastante feliz, na presença dos seus familiares, que todas as famílias possam ter se unido nesta data, não somente nessa data, mas que permaneçam unidos, né? E nós queremos desejar a todos também, desde já, um feliz ano novo, que o ano de 2022 possa ser muito melhor do que este ano que termina de 2021. Muito bem, lição de número 13. O título da nossa lição é A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Nós estamos tratando do apóstolo São Paulo, né? O texto áureo escolhido pelo autor da nossa lição, ele diz assim: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Está escrita na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo de número 8. A verdade prática diz assim: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Muito bem, que nós possamos nessa aula aprender um pouquinho mais sobre essa grande esperança, né? A gloriosa esperança do apóstolo São Paulo, que também é a nossa esperança. Por isso que está registrado nas páginas da Bíblia. A leitura bíblica que seria feita em classe, ela se encontra registrada em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do verso 6 até o 8, e também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 11. Muito bem, tratando da esperança do apóstolo São Paulo, nós temos que atingir pelo menos 3 objetivos dessa lição, que são ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. O segundo objetivo é apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E, em terceiro lugar, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. Já deu para a gente perceber que trata-se de uma lição praticamente escatológica, né? Que são esperanças futuras, né? A gloriosa esperança do apóstolo Paulo de uma vida melhor no futuro, mas nós não vamos aqui fazer uma exposição escatológica completa, até porque o tempo não permite, mas queremos que você participe conosco desta aula. Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor falará em seu coração. Nós temos essa lição dividida em 3 tópicos principais, que são, primeiro tópico, a consciência de Paulo diante da morte. Esse tópico está dividido em 3 itens. O primeiro item é uma morte como oferta de sacrifício. O segundo item, como combater um bom combate, em referência à segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 4, verso 7. O terceiro item desse primeiro tópico, gratidão e esperança. O segundo tópico principal da nossa lição, ele diz assim: a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Primeiro item, a volta do Senhor em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como que ele aborda esse tema?
O segundo item, as duas fases dessa vinda. Eu disse há pouco que se trata de uma lição escatológica, não é? Mas nós vamos simplesmente falar sobre as duas fases, não vamos adentrar em muitos detalhes escatológicos, até para não estender muito a lição. Ok? Vamos nos deter aquilo que o autor se comprometeu a passar, a ensinar para nós. O terceiro item desse segundo tópico, sobre a grande tribulação. O terceiro tópico principal dessa lição é dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Esse é o terceiro tópico. Ele está dividido em primeiro item, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. O segundo item, uma dimensão do espírito, uma dimensão do porvir. E o terceiro item, espírito e porvir, temas da nossa pregação. E finalmente teremos a conclusão da nossa lição. Muito bem. Nós não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento que nós temos e aqui nesse mundo presente, né? O sofrimento, tribulações, enfim, tantas controvérsias, né? Tantos problemas, tanta coisa que a gente enfrenta, muitas vezes tende a nos fazer perder a esperança no céu. Às vezes perdemos até a noção do que seria o céu para nós, né? Pensamos que o céu seria algo um pouquinho melhor do que nós temos aqui. Não, não é um pouquinho melhor do que nós temos aqui. O céu realmente é o objetivo final que Deus estabeleceu para o ser humano na criação, que seria uma convivência eterna com Ele em plena paz, em plena harmonia, em completo amor. Primeiro item, a consciência de Paulo diante da morte. O primeiro tópico principal, e o item 1 desse tópico diz assim, uma morte como oferta de sacrifício. O Espírito Santo, ele guiava o apóstolo Paulo, desde o início da sua jornada, né, quando aconteceu a sua conversão na estrada de Damasco, nós vemos que ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo chegou, às vezes, até a impedi-lo de fazer alguma coisa, como nós vimos no decorrer de todas as lições que passamos, meditando sobre a vida desse grande apóstolo, que é o apóstolo São Paulo, né? Então, esse mesmo Espírito que orientou a vida de Paulo durante a sua existência aqui na Terra, ele também fez sentir, em um determinado momento, que o tempo da partida dele estava próximo. Ele pôde prever, né? Ele disse que o tempo da sua partida estava próximo. Então, nesse sentido, o apóstolo viu o seu martírio iminente como sendo uma oferta apresentada ao altar. Tal era a intimidade que ele tinha com o Senhor. A morte para o apóstolo Paulo representava, assim, uma oferta ao Senhor e não passar pelo martírio da morte como sendo um sofrimento máximo que o ser humano possa ter nessa terra, né? Se nós não encontrarmos em Deus, né, o Senhor Jesus Cristo, o meio do arrebatamento da igreja, nós nos encontraremos através da morte. Se nós não encontrarmos o Senhor pelo arrebatamento da igreja, nós vamos encontrar pela morte. Faz parte do processo. O autor C.S. Lewis, ele citou tanto quando comentou sobre a morte, né, do crente, e ele chegou a escrever um dos seus livros dizendo o seguinte, que se a morte faz parte de todo o processo humano na Terra, ele queria completar o processo, ele queria morrer também, né? É claro que se Jesus Cristo vier, nós não vamos passar por esse martírio da morte, que a morte é considerada na Bíblia como sendo vergonha mesmo, né? A Bíblia trata a morte como sendo a ignomínia, né? É uma vergonha a morte. Então, realmente a morte é algo que assusta, que nos traz um sentimento de perda, ou aquele que fica sente a falta daquele que se foi. E aquele que se foi, embora se for salvo em Cristo, esteja nos braços do Senhor, antes da sua morte ele acha que ele vai deixar sempre faltando alguma coisa aqui nesse mundo, né? Mas nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós temos uma gloriosa esperança de que tudo isso que nós passamos aqui nessa terra não passa de um momento ínfimo na história da humanidade, né? O sábio diz que é como o vapor que levanta e apaga e se acaba, né? Se desfaz.
Também fala que é como uma flor que nasce pela manhã, à tarde ela já está morta no calor do sol. Então é muito breve essa nossa passagem aqui na Terra em comparação com a história e com o tempo do universo, não é verdade? Mas vamos nos deter que a morte Paulo tinha como sendo uma oferta de sacrifício. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Confere lá, ok? Segundo item desse primeiro tópico principal nosso, combati o bom combate. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Olha, quando nós olhamos esse versículo, eu já ouvi muitos comentários sobre esse versículo, e às vezes dá-nos a impressão de que Paulo estava se vangloriando do que ele havia feito, né, durante a sua vida. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A impressão que se dá é que ele está falando assim, olha, me imitem, porque eu fiz isso. Eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Né? Mas o que nós temos que entender de Paulo é que ele está querendo nos mostrar e nos deixar como exemplo uma total entrega ao trabalho do mestre, entrega à causa principal da igreja, que era a propagação do evangelho, né? Ele havia sofrido perseguições, provações, injustiça, naufrágios, né? Ou sofreu fome, passou tantas necessidades, tantos problemas, na verdade, e foi picado de uma serpente, enfim, várias coisas que aconteceram com Paulo, nós encontramos na Bíblia, mas também encontramos que ele foi um grande plantador de igrejas, né? E ele confirmava essas igrejas, ele foi aquele que expandiu aquilo que os demais apóstolos permaneceram restritos à sua região judaica. Por isso ele é considerado o apóstolo dos gentios. Então, quando nós lemos que Paulo combateu um bom combate, ele mesmo afirmando, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a vinda do Senhor. Quando ele fala dessa forma, a impressão que se dá é que ele está se mostrando orgulhoso daquilo que ele fez. Mas, na realidade, ele está deixando notório para nós que ele fez uma entrega total. Ele deixou um exemplo. Não que ele fosse o melhor, que ele combateu o bom combate, ele é o melhor. Não. É que o exemplo dele é que, mesmo em todas as lutas, perseguições, ele nunca deixou de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Terceiro item desse tópico, primeiro nosso, gratidão e esperança, baseado em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Você pode conferir tranquilamente aí no conforto do seu lar, tá? Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar uma obra é a forma como terminamos a obra. Não é verdade? Assim se dá também com a nossa carreira. Mais importante do que começar a nossa carreira, eu não digo a nossa carreira cotidiana, a nossa carreira profissional, a nossa carreira estudantil, que também é importante, não vamos tirar a importância dessas carreiras, mas como nós estamos tratando de uma carreira espiritual, a maneira como nós iniciamos essa carreira não é mais importante do que a forma como nós terminaremos essa carreira. Porque muitos no decorrer da jornada desistem da fé. Muitos no decorrer da jornada acabam por deixar de lado, né, tudo aquilo que ele aprendeu no início da sua carreira espiritual. Podemos até chamar ministerial também, por que não, né? Muitos ministros do Senhor, infelizmente, dadas as circunstâncias da vida, dados os problemas enfrentados, muitas vezes abandonam a carreira, né? E o apóstolo Paulo nos deixa, então, essa afirmação e essa orientação, que melhor do que começar é saber como nós vamos terminar. Ele acabou a carreira e guardou a fé. Amém? Nós temos confiança também, irmãos, e desejamos, antes de deixar esse corpo para habitar com o Senhor, né, partir e estar com Cristo. Olha só, nós temos esse desejo, né, de estar com Cristo. Todos nós, quando falamos que vamos estar com Cristo, nosso coração se regozija. Mas para que isso aconteça, é necessário passar pelo episódio, né?
pelo momento em que há uma separação entre alma e espírito e corpo, né? O espírito volta a Deus que Deus, a alma volta aos braços do Senhor e o corpo vai ao pó, que também veio do pó. Então, nós temos que entender que Paulo deixou escrito em Filipenses capítulo 1, 23, que partir e estar com, quisera eu partir e estar com Cristo, porque isso me é muito melhor. A fé do apóstolo Paulo, ela deve ser imitada nesse contexto, não como sendo, pensando que Paulo era orgulhoso, estava se vangloriando daquilo que ele fez. Não, ele fez tudo para a glória de Deus e espera nos seus ensinamentos que também nós o façamos dessa forma. Amém? Nós vamos partir então para o tópico de número 2, mas antes, né, eu queria deixar um comentário que está na revista, porque se nós cultivarmos diariamente essa esperança de que nós teremos uma vida melhor após a morte nos braços do Senhor, eu vou fazer um pequeno parênteses nesse comentário, porque é claro, nenhum de nós, ou pelo menos a grande maioria, né, não podemos efetivar a todos um sentimento que nós não conhecemos o coração de todos, somente Deus conhece. Mas todos nós temos sim vontade de viver mais, né? É claro que alguns recorrem até ao suicídio para tentar acabar com o sofrimento na Terra, pensando que a morte seria simplesmente o fim de tudo aquilo que ele fez, realizou nessa Terra, quando não é. Nós temos uma eternidade para prestar conta ainda ao Senhor, né? Então, embora a gente não tenha esse desejo, ninguém tem desejo de morrer, né? A maior luta do ser humano na Terra é para preservar a própria vida, e tem se mostrado ineficaz, né, nesse quesito, porque mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todo o avanço da medicina, mesmo com todos os recursos que Deus deu ao homem como inteligência, como capacidade de estudar e de inventar coisas novas, o homem não é capaz de barrar a própria morte. Então, não é uma coisa muito satisfatória. Ninguém gosta desse termo de morte, né? De falar desse assunto morte. Mas, se nós cultivarmos diariamente esta esperança de que nós teremos uma vida melhor com Cristo, nós tendemos a perder o medo que nos paralisa para viver. Tem gente que tem tanto medo da morte que a vida dele se torna às vezes um hipocondríaco, né? Vira aquela pessoa que toma remédio de tudo quanto é jeito, de medo até de morrer, enquanto na realidade nós nada podemos fazer para evitar esse processo natural que é a morte, né? Mas esse medo, ele paralisa as pessoas. As pessoas, às vezes, ao invés de utilizar toda a sua energia física, mental, sua capacidade intelectual, a sua capacidade cognitiva para melhorar a sua existência na Terra, ele fica como que paralisado, né? Quem perde esse medo da morte, ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque ele para de pensar nesse processo, que é natural, e não fica com medo desse processo e canaliza toda a sua energia para as coisas que ele tem que deixar e fazer aqui bem feito nesse nosso mundo, não é verdade? Então que Deus possa realmente despertar, o Espírito Santo tocar em nosso coração para que a gente possa aprender essas informações, esses ensinos de Paulo, para que a gente possa perceber que é notória a total entrega de Paulo, né? Muitas pressões, provações, justiça, como eu já falei, mas ele venceu. E eu tenho certeza que, assim como ele venceu, ele, quando exclamou, né, já estou sendo oferecido como sacrifício, né, como aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz nos dará naquele dia. Que nós possamos ter esse sentimento de que o nosso trabalho, como ele também informou em vida, não é vão no Senhor. O segundo tópico principal da nossa lição diz a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. É claro que Paulo não é o único autor bíblico que fala sobre a volta do Senhor. Desde os tempos do Velho Testamento, a volta do Senhor foi profetizado, tanto a vinda do Senhor Jesus Cristo nessa terra para cumprir uma missão do Pai com seu nascimento humano, né?
já é profetizado desde o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento fala sobre a volta de Jesus Cristo. E quem mais falou sobre essa volta de Jesus Cristo foi o próprio Mestre, o próprio Jesus Cristo deixou isso bastante patente, falou diversas vezes com seus discípulos, né, que ele voltaria assim. O próprio evangelista João também, ele explanou muito bem esse tipo de informações que Jesus Cristo passou aos seus discípulos, dizendo sobre a sua volta. E dentre aí, mesmo Paulo não sendo o principal escritor do Novo Testamento que trata sobre a volta de Cristo, ele deixou ensinos maravilhosos para a igreja. Muitos ensinos de Paulo até hoje são bases bíblicas doutrinárias muito fortes para a escatologia bíblica, para o ensino, o estudo das coisas futuras, não é verdade? E dentre esses estudos, como eu disse, embora Paulo não seja aquele que mais destacou essa divisão teológica que nós fazemos da vinda de Cristo, né? Nós tratamos a volta de Cristo como a primeira, a volta do Senhor Jesus Cristo, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Se você ler lá o capítulo 4 primeiro, falando sobre a volta de Cristo, o capítulo 5 completando, né? Ele coloca que haverá um momento em que Cristo virá, nós que estamos vivos seremos transformados, mas de maneira nenhuma precederemos aos que dormem se refere aos que estão mortos, né? Que foram mortos durante toda a história da humanidade. Esses que foram mortos no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados aos céus. Isso trata de um acontecimento que muitas vezes é bastante complicado até de entendermos. Porque quando ele fala dessa forma, a impressão que nós temos é que vai acontecer esse evento, é futuro, é futurista, e esse evento vai simplesmente encerrar todo o plano de Deus para a humanidade, quando na realidade não é bem assim. Quando nós vemos o Apocalipse, mesmo em 1 Tessalonicenses, nas entrelinhas dá para perceber, né? Nós vamos entender que essa vinda de Cristo será em duas fases. Como assim duas fases? Uma fase, essa primeira fase em que ele fala que nós, os que estamos vivos, seremos transformados, mas não precederemos aos que dormem, aos que são mortos, né? Porque eles ressuscitarão primeiro, e nós então seremos transformados e seremos arrebatados aos céus, encontrar com o Senhor nos céus. É a primeira fase da vinda, que é uma fase invisível. Lá no Apocalipse é mais explicativo, mas como eu disse no início da aula, como o objetivo da lição não é totalmente escatológico, embora a escatologia esteja presente nesse ensino, né, nós não vamos traçar aqui um compêndio de escatologia, que é impossível, né, até pela nossa capacidade e mesmo pelo tempo que nós temos para assim discorrer sobre esse fato tão importante que é as coisas futuras, né. Mas a primeira fase, para que os irmãos entendam mais fácil, é assim: Jesus Cristo vem, arrebata a sua igreja, ressuscita os mortos em Cristo e leva todo mundo para o céu. É uma fase invisível. É aquilo que é muitas vezes retratado até em filmes, né? Quantos de nós já assistimos um filme sobre a volta de Cristo, em que o piloto do avião some, né? O maquinista do trem também desaparece, muitas pessoas são simplesmente tá andando pela rua, só fica a roupa e ele vai embora. Quantos já viram cenas assim em filmes retratadas dessa forma, né? É um rapto, né? É um rapto das pessoas bastante imediato e invisível aos olhos dos homens. Os homens só vão perceber que as pessoas sumiram, mas não vão ver o que aconteceu na esfera celestial, né? Cristo vindo e levando a sua igreja. Essa é a primeira fase. Quando isso acontecer, aqui nessa terra, o caos que vai se tornar em função dessa retirada tão repentina de várias pessoas, de milhões de pessoas em todo o planeta Terra, então começa a ter agora a necessidade do mundo se reorganizar politicamente para colocar ordem no caos que vai se estabelecer em função desse arrebatamento. E isto é o início daquilo que a Bíblia chama de tribulação. Porque até mesmo, quando nós tratamos de grande tribulação, que é o termo mais conhecido, né, na realidade é dividido também em duas partes, né? A própria Bíblia divide em duas partes. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de problemas. 3 anos e meio de perseguições, de morte, de injustiças praticadas à luz do dia, diante de todo mundo. Mas esse período de 7 anos, são 3 anos e meio mais 3 anos e meio, é considerado na Bíblia como sendo a grande tribulação. Na realidade, o primeiro período seria uma tribulação.
Por quê? Porque nesse período vão acontecer vários eventos, né, que marcam esse período, em que um governante mundial vai declarar paz no Oriente Médio, Israel não vai ser mais perseguido, retornará à sua terra natal. O povo de Israel vai ficar tão satisfeito com esse governante que vai, digamos assim, para a gente entender, baixar a guarda. Ou seja, o seu poderio militar poderá até ser reduzido ou deixado em segundo plano. Por quê? Porque não há mais necessidade deles investirem em armamentos de guerra, uma vez que está determinada a paz, né, na sua região. Então, nesses 3 anos e meio de paz, de aparente paz, outras coisas vão acontecer, não temos tempo de discutir tudo. Aparecerão as 2 testemunhas, aparecerão os 144 mil que serão escolhidos pelo Senhor dentro do povo de Israel, para que se tornem testemunhas e falem de Jesus Cristo para toda a nação e para todo mundo. E nesse período, muitas pessoas ainda vão aceitar Jesus Cristo, principalmente os judeus, né? Principalmente o povo que faz parte do povo hebreu, do povo judeu. Então, essas pessoas que vão ser salvas nesse período, quando completar 3 anos e meio, quando haver a primeira fase da grande tribulação com 3 anos e meio, acontecerá o seguinte, biblicamente falando. Nós estamos tratando de coisas futuras e reveladas na Bíblia, né? Esse governante mundial levantará alguém para que seja o seu conselheiro espiritual, entre aspas, né? Porque ele tem que mostrar para o povo que ele é uma pessoa que se preocupa com o espírito também, não somente com a carne, né? Embora ele seja dominado por Satanás direto. Então formará uma trindade satânica: Satanás, a besta e o falso profeta. Esses 3 serão os regentes dos 3 anos e meio final da grande tribulação. Quando acontecer o meio da grande tribulação, o que nós temos em vista biblicamente falando? Há um poder dominante no mundo, que é o poder de Satanás. Hoje nós temos lampejos de movimentos desse tipo. Nós entendemos, irmãos, que existem 2 poderes no mundo que influenciam as pessoas. 2 poderes no mundo que influenciam pessoas. Não estou tratando de poderes espirituais por enquanto, tá? Mas nós vamos chegar lá ainda. O primeiro poder é o poder político. Por quê? Porque o político, quando ele é eleito, ou quando ele sobe a um determinado cargo por nomeação, seja lá como for, ele será o líder de um povo. E o líder de um povo, ele tem autoridade sobre o povo. Então, o povo se curva um pouco a esses líderes, porque sabe da autoridade que eles têm, não é verdade? Agora, uma outra forma de exercer autoridade sobre as pessoas é através da religião. Por isso que nós afirmamos tantas vezes que não é o importante ser religioso, o importante é ser cristão, aceitar a Cristo. Adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, proclamar ao Senhor. Isso é importante. Por quê? Quando se junta o poder do Estado com o poder da religião, a história da humanidade está repleta de exemplos que faz com que com que as pessoas sejam completamente dominado pelo poder político e pela religião, que são os 2 poderes que mais afetam a vida das pessoas aqui nesse planeta, né? Aqui nesse nosso mundo. E quando isso acontece que esse conjunto, Estado, religião, acaba tendo um poder absoluto sobre as pessoas. E o poder absoluto acaba corrompendo. Ainda mais num período em que Satanás estará usando todos os seus artifícios e ainda mais fazendo com que as pessoas se desliguem completamente de tudo aquilo que se chama Jesus Cristo. Daí o nome chamado dessa pessoa de anticristo, que é contrário a tudo aquilo que Cristo ensinou. Então, nesse final de grande tribulação, haverá então a segunda fase da vinda de Cristo. Está lá em Apocalipse 1:7, né? Logo no comecinho do Apocalipse, o apóstolo já coloca dessa forma, né? Que
todo olho verá. Aí sim vai ser o momento em que, quando as nações do mundo se voltarem contra Israel e os seus exércitos armados até os dentes forem para invadir e acabar de vez com o povo judeu, para completar a obra que o diabo tentou fazer desde o início para evitar que Jesus Cristo viesse, acontecerá então o seguinte: quando esse exército se aproximar de Jerusalém, Jesus Cristo voltará em glória, e agora sim com os seus santos anjos, com seus santos e com os anjos. Ou seja, todos os anjos do céu virão com Jesus no céu, todo olho verá, e nós que estivermos, já tenhamos sido arrebatados na primeira vinda dele, na primeira fase da vinda dele, voltaremos com ele em glória, cantando. E esta sequência de eventos, que nós já temos colocado aqui para você, nós podemos tranquilamente dizer a você que o apóstolo Paulo, ele sempre colocou para a igreja, por onde ele passava e ensinava, essas verdades escatológicas, né, que nós temos tratado aqui com os irmãos, muito embora o compêndio completo de escatologia esteja narrado em toda a Bíblia e não somente nas cartas de Paulo, como eu já falei. E que a nossa mensagem possa ser aquela de levar Jesus Cristo ao mundo e também tratar do Espírito Santo de Deus, que faz parte dessa doutrina bíblica. Então, quando nós pregamos a Jesus Cristo como Salvador, levando a salvação, oferecendo a salvação às pessoas, nós levamos também a doutrina do Espírito Santo, para que nós nos fortaleçamos aqui nessa terra, e também a doutrina escatológica bíblica, porque muitas doutrinas escatológicas ditas bíblicas, né, são divulgadas, e nem sempre elas atendem a todos os requisitos bíblicos, atendem muitas vezes a um anseio próprio das pessoas, né, ou por orgulho, ou porque acha que foi uma revelação especial, enfim, distorce até a palavra de Deus para se encaixar dentro daquilo que nós chamamos de conceito próprio. Quando nós temos um conceito próprio, nós queremos que esse conceito nosso prevaleça em função de outros conceitos, e nós queremos, então, quando levarmos a palavra de Deus, levarmos sim a mensagem do poder do Espírito sobre a nossa vida e também a mensagem escatológica. Lembrando que o poder do Espírito em nossas vidas é o que faz com que nós compreendamos melhor e sejamos melhor instruídos dentro da palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês. Como eu sempre faço em minhas aulas, eu vou ler a conclusão dessa lição na íntegra, que diz assim: a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos em uma próxima videoaula. Lembrando a todos que a partir do início do próximo ano, agora 2022, o qual nós já desejamos um excelente fim de ano para vocês, e também um ano novo repleto de muitas felicidades na presença do Senhor. E nesse ano nós voltaremos então com as nossas aulas presenciais, e aguardamos você lá. Queremos que você participe conosco. Lá você poderá interagir conosco, comigo, com outros professores que ali estiverem ministrando, e você aprenderá mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.